analógico. Porque chega um momento que a pessoa surta. A gente precisa conversar. A gente precisa olhar no olho. A gente precisa, sei lá, ter algum contato, sei lá, tipo. Por exemplo, ou seja, eu só não surtei porque eu tenho os gatos. Se não fossem meus gatos, assim, eu acho que nessas alturas do campeonato eu já estava, sabe? Porque Não, mas é isso mesmo. eu tenho 4 gatos aqui. Então, pelo menos assim, eu estou vendo criaturas andando em torno, né? Tipo. São outros seres vivos, né? Que você está interagindo com eles, né? E eles fazendo carinho, né? E eles pulando em cima de mim. Você viu aqui o Anakin querendo participar do rolê. Mas assim, mas essa é uma boa perspectiva, porque significa que a gente ainda não chegou, nem sei se é possível de chegar, num ponto onde o ser humano se torna parte dessa selva cinzenta, sabe? De mundo digital, dados, concreto e, sabe? Tipo assim, eu acho que a gente não consegue chegar nesse ponto como seres vivos, sabe? Que é interessante. Ô, gente, eu queria mostrar para vocês aqui, ó, compartilhar a tela aqui. A gente vai ler junto e aí se alguém quiser comentar alguma coisa, que são aquelas leis que eu falei para vocês, né, do Asimov, né? Que ele escreveu no livro Eu, Robô, as 3 leis da robótica, que foram criadas como condição de coexistência dos robôs com os seres humanos, como prevenção de qualquer perigo que a inteligência artificial pudesse representar à humanidade. São elas. Primeira lei: um robô não pode ferir um ser humano ou por inacção permitir que um ser humano sofra algum mal. Segunda lei: um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens contrariem a primeira lei. Terceira lei: um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira e segunda leis. Ou seja, não pode machucar. E aí ele viria a instituir uma 4ª lei, que é a Lei Zero, né? Um robô não pode fazer mal à humanidade, nem por inacção permitir que ela sofra algum mal, né? Que é muito parecida com a primeira. Se bem que eu acho que isso aí é inação mesmo, porque eu acho que essa página deve ser de Portugal, né? Alguma coisa assim. Sim. Eu peguei na Wikipédia, cara. Mas, cara, o problema, cara, é muito difícil aplicar na prática essas leis, cara, porque assim, quando a máquina quiser fazer alguma coisa, ela vai fazer, tá ligado? Não, mas nem precisa ir tão longe, tá? Não, e outra coisa, com relação a receber ordens de seres humanos, tipo, vai receber ordens de quem? De qual ser humano? Vai receber ordem de um burguês, por exemplo? Vai receber ordem de um nazi? Sei lá, cara. Então, sabe? Tipo... todas essas leis não servem para nada a partir do momento que os argumentos utilizados nela, humanidade, mal, né? Fazer algum mal, tudo uma isso coisa são... meio vaga, né, cara? É relativo. Por exemplo, se eu entregar isso na mão de uma pessoa problemática, ela vai considerar a humanidade como uma coisa, né? Sim. Se entregar isso na mão de uma pessoa não problemática, ela vai considerar toda a humanidade. Tipo, pensa assim, cara. O conceito de, por exemplo... eu acho que o nosso amigo Asimov, cidadão. Ele era meio otimista, né? Assim, demais. Assim, o Asimov, ele era muito idealista com relação a isso. Mas assim, você pega o conceito, por exemplo, cidadão brasileiro, né? Cara, o que é ser cidadão brasileiro? Então você pega, por exemplo, os bolsonaristas, né? Quando os bolsonaristas falam, não, porque o povo brasileiro... Mas o que é o povo brasileiro que eles estão falando? Tá ligado? É só eles, cara, que é o povo brasileiro, pra eles. O resto não é povo brasileiro.
esses comunistas, entendeu? Eles não são o povo brasileiro, tá ligado? Pois É isso, cara. Entendeu? É exatamente isso. É a mesma Mas eu coisa, gosto cara. Tipo assim, o das ser leis. humano, mas que ser humano, cara? Entendeu? Qual ser humano vai dar ordem pra essa máquina, tá ligado? Apesar dos É, pesares, eu acho interessante essa lei é. no ponto que fala que por nossa, agora me faltou a palavra. Inação? Inação. Inação. Porque na Inação. realidade eu acho que esse ser extra aí é porque, como em Portugal eles gostam de uns seis, de uns p's mudos, Aham. né? Então, Mas eu achei tipo. interessante isso, porque o que está acontecendo muito é essa coisa de, tipo assim, a IA ela faz um mal indireto e esse mal não é considerado mal por ser indireto. É uma coisa que acontece muito, assim, sabe? E como se o mal fosse menos mal por estar acontecendo de uma maneira indireta, né? E Sim. isso é um ponto, isso é uma coisa boa dessas leis, assim, eu diria. É. Bom, gente, não tem mais comentários aqui. Eu acho que, assim, eu tô vendo que o pessoal já tá meio cansado. É melhor a gente finalizar a live por aqui, que a gente já deu, cara. Eu acho que essa live é mais comprida que a gente fez no canal. Quase 3 horas de live, mas a gente falou sobre bastante coisa. Isso. Eu Aí, queria saber qualquer de coisa, se vocês. a gente precisa. Vocês acham que rendeu a live hoje? Deu para falar Eu bastante acho que coisa rendeu. importante? Ou... Até porque dá para pegar vários Dá para subcaminhos fazer aqui. vários cortes Dá pra fazer depois, né, vários da cortes. live. Eu acho que dá para fazer também, assim, por exemplo, pegar um aspectozinho mais específico, assim, que a gente pode trabalhar aí talvez em outras lives e trabalhar essas. Pode também aprofundar porque a gente acabou falando até mais coisas que eu estava imaginando que a gente ia falar, entendeu? Assim, Sim, sim. Eu em acho termos importante que a gente de abordou as coisas mais relacionadas aos assuntos que estão rondando ao tema de IA hoje em dia, né? No contexto porque, não, histórico que nós porque vivemos. a questão não se Por limita só exemplo, à arte, emprego, né? questão de arte, do emprego de artistas, não só de artistas, mas de outras pessoas também. A questão do futuro com relação à IA. Então, eu acho que, cara, para mim, assim, deu para falar bastante coisa, assim, né? Enfim. Sim. E aí, se vocês quiserem fazer as considerações finais, né? Aí, quem quiser começar também. Pode começar, amigo. Tá bom, tá bom. O que eu acho é que, diante de tudo que aconteceu, ainda há esperança e que a gente precisa continuar lutando e se organizando para manter a esperança viva. Enquanto a gente não tiver uma condição que impeça a gente totalmente de lutar, a gente precisa lutar. Enquanto ainda houver opressão, ainda haverá formas de resistir à luta, a menos que a única forma de resistir seja, sei lá, não muito legal, mas eu prefiro não falar aqui. Desculpa. Então, enquanto houverem formas de lidar com a opressão e de lutar contra a opressão, a gente precisa continuar lutando, a gente precisa continuar se esforçando, a gente precisa continuar chegando a outros lugares e pensando de outras formas para tentar alcançar um caminho, mesmo que o caminho pareça que não está aqui, porque há 2 anos atrás, eu só não via um caminho, eu só não via mais como lutar, e eu só queria desistir de tudo, mas não me deixaram desistir, ainda bem que não me deixaram desistir, e agora eu tô aqui e eu vejo que sempre teve como lutar, eu só não sabia. Então, é isso. Isso aí. Fala, Bel. É mais ou menos a mesma coisa também. A gente está numa fase que realmente tá uma coisa complicada, mas a gente não pode ficar com um pensamento derrotista a respeito desse assunto. Eu gosto sempre de pensar que é o seguinte, que enquanto a gente ainda consegue pensar numa mudança, é porque ainda tem como ela acontecer, sabe?
porque eu acho que o máximo, assim, o ponto de não retorno é o ponto que a gente não consegue nem imaginar essa mudança. É o ponto que a gente só aceita, o ponto que a gente não consegue criticar mais a forma como a gente vive, e pelo visto a gente está ainda muito longe desse ponto, né? E não desistir, né, dessas questões de organização, mas também não deixar isso, vamos dizer assim, acabar com sua sanidade mental, não deixar isso acabar com o seu aspecto de viver, sabe? Lembre-se que tem muitos cantinhos no mundo, tem muitas bolhas, tem muitos locais que são protegidos, que estão vivendo outros contextos, sabe? Estão vivendo seus próprios problemas. Então, é importante entender isso. E convido todo mundo aqui, pessoas que estão assistindo, pessoas que estão aqui na reunião, a se atualizar a respeito desse assunto de uma maneira saudável, né? Tendo, né, essa ideia de que é uma coisa que vai modificar a vida de todo mundo. Não é uma coisa que a gente está falando que vai acontecer daqui a pouco, é uma coisa que já está acontecendo, que exige urgência. Eu acho que a realidade se eu puder fazer as minhas considerações, as minhas são as seguintes: a realidade das IAs é igual à realidade das mudanças climáticas. Elas já são realidades. Elas já estão dadas nesse contexto. Então, o que a gente vai fazer com isso? A gente precisa realmente se unir para discutir, para debater, para ver o que a gente pode fazer para isso, para tanto as mudanças climáticas não nos afetarem tanto, assim como as IAs também não afetarem tanto as profissões como a gente acha que pode afetar, né? Então, a gente precisa ter essa lucidez para debater esses assuntos, manter os assuntos sempre na pauta do dia, porque o problema é que, às vezes, a gente discute algumas coisas, aí não demora muito, a gente esquece, nunca mais toca no assunto e bola para frente. Não é assim, a gente tem que manter essas discussões o tempo todo ativas para a gente poder mudar alguma coisa, porque sem insistência, né? Ou seja, a gente precisa ser insistente. Assim, senão as coisas não melhoram. Certo, é isso aí, pessoal. Então, deixa eu pôr alguns bannerzinhos aqui que eu fiz, né? Primeiramente, pessoal, inscreva-se no canal, deixa seu like. Lembrando, essa live possui o selo Creative Commons e utilização permitida para fins não comerciais. Aqui o nosso Pix, que também está no chat no comentário fixado. Lembrando, pessoal, que nós não dependemos nem de empresas e nem de partidos políticos, né? Nós somos então, a gente somos completamente independentes. A gente não depende nem de empresas, assim como os liberais, e não dependemos nem de partidos políticos, assim como os marxistas-leninistas, porque, enfim, nós somos anarquistas. E é isso, cara. Organize-se, como já disse o Miguel, e eu também sempre falo isso nas lives, gente. Organize-se, porque se organizar é muito importante. Tem várias organizações que você pode estar buscando aí, a CAB, a FOB, a OSL, entra lá no Insta deles lá, e é isso, tá bom, pessoal? E é isso, espero que vocês tenham gostado da live, deu pra gente falar bastante coisa. E o pessoal tá querendo descansar, então vou deixar todo mundo descansar. Boa noite, muito obrigado. Opa, boa noite, pessoal. Na câmera. Boa noite, obrigado. Falou, pessoal, tamo junto. Tchau, obrigado.